Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Uma boa noite a cada um de vocês. É bom vê-los aqui, se unindo então neste momento a nós para mais um momento de estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Quero saudar então a todos os que são membros aqui da congregação e muito especialmente saudar também aqueles que vão se unindo a nós, que nos visitam aí de outras localidades, né? Então um abraço aí, Vanessa Schuch, boa noite, olha que bênção, hoje deu certo, né, Vanessa? Clarice Fac, também muito bem-vinda. Marco Antônio Busch e o Silvério Erni Schneider, satisfação vossa presença. Também o Astor da Silva, Desmar Bente, a Hildegard Martins, né? Gessi Folmer, Valdeci Machado Rodrigues, Rudi Lamp, Marli Vastman também, Genici Dreyer, boa noite. É bom estarmos juntos aqui, nos encontrando então para mais um estudo da Palavra de Deus. E convido você nesse momento a nós falarmos com Deus então em oração. Assim queremos orar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos reunidos neste momento, e juntos queremos te render graças, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus sempre presente na nossa vida, em todos os lugares, um Deus onisciente, ou seja, tens todo o conhecimento, um Deus que é eterno, existe desde sempre e para sempre. Um Deus que é imutável, ou seja, nunca muda, que é fiel, que cumpre todas as palavras, todas as promessas. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é grande no amor. Nós te louvamos principalmente por Jesus, a prova maior do teu amor. Por Jesus um dia teremos o céu. Por Jesus temos a Tua presença na nossa vida, em todos os dias, em todos os momentos. Temos o Teu amor e o Teu cuidado. Te louvamos por esse momento em que vens a nós com a Tua palavra para nos orientar e fortalecer na fé. Te louvamos pela semana, pelo dia que Tu nos concedeste. Nós te louvamos por todas as dádivas recebidas. Neste momento te pedimos perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Que pelo Teu Santo Espírito possamos crescer naquilo que Tu esperas de cada um de nós.
que pelo Teu Santo Espírito nós possamos receber de Ti tudo aquilo que precisamos em todos os dias e momentos, e que possamos também crescer nos frutos da fé diante de Ti, diante do nosso próximo. Abençoa a cada um e haja em cada um de acordo com a Tua vontade. Colocamos diante de Ti a vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção e direção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queremos, neste momento, então, cantarmos mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, o hino 145, então, do Inário Louvai ao Senhor, tudo o que eu tenho, Senhor. Muito bem, também a saudação a Regina Binchen e também seu Egon Cell lá de São Lourenço do Sul. Satisfação aí, o ver também aí conosco nesta noite, muito bem-vindos. Também aos demais que estão aí participando, então, desse momento, então, de estudo bíblico. E hoje nós seguimos também o Caderno de Estudos Bíblicos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, publicação 2025, com o tema desse ano específico, dentro da temática geral, Cristo para Todos, lema permanente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o tema então específico, confirmados na fé que recebemos, ou seja, o tema do ano, e o estudo então que nós temos, o estudo de número 15 do livrinho, quem quiser acompanhar, né, com o tema A Oração Pedindo Bênçãos Terenas, baseado no Salmo 145, do versículo 14, então até o versículo de número 21. Bom, a título de introdução, então, para o estudo, temos uma história. Robinson Crusoe era um jovem marinheiro que sonhava com aventuras e riquezas.
Durante uma das suas viagens, o seu navio foi destruído por uma terrível tempestade. E ele foi o único sobrevivente, sendo lançado em uma ilha deserta. No início, ele ficou orgulhoso de sua capacidade de sobreviver. Construiu um abrigo, aprendeu a caçar, descobriu como fazer fogo e cultivar a terra. Sou um homem capaz, pensava ele. Algum tempo depois, no entanto, ele adoeceu e sozinho, sem medicamentos ou alguém para cuidar dele, Robson percebeu a sua fragilidade. E foi nesse momento que ele começou a ler a Bíblia, que havia resgatado do navio. A ilha, que antes era vista como uma prisão, transformou-se na escola onde Robson aprendeu, então, a sua maior lição. Mesmo quando pensamos estar sozinhos e parece que tudo depende de nós, é Deus quem sustenta a vida. Cada respiração, cada gota de chuva, cada fruto que brota da terra, tudo é presente da sua bondade. Então Robson passou 28 anos na ilha e quando foi resgatado não era mais o mesmo. Ele havia aprendido a orar com o salmista. Em ti, ó Deus, esperam os olhos de todos. E tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Salmo 145, versículos 15, então ao versículo de número 16. Aí temos então um questionamento. Tudo o que tenho, consegui com meu esforço, será mesmo? Tudo que eu tenho, eu consegui com meu esforço, será mesmo? Bom, é uma bela história, né? Essa que nós temos aqui na introdução, então, do estudo de hoje. Você conhecia essa história do Robson Crusoe? É interessante, né? Quando tudo ia bem, ele estava ali orgulhoso, feliz, sou um homem capaz, pensava ele. E aí quando veio a fragilidade, aí foi nesse momento que ele começou a ler a Bíblia. E ali ele percebeu de que, de fato, a vida é uma dádiva de Deus. Assim como cada respiração, cada gota de chuva, cada fruto que brota da terra, tudo é presente da sua bondade. Interessante que ali diz, ele aprendeu a orar com o salmista. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Mas essa frase talvez seja uma frase muito repetida e muito dirigida também pelas pessoas nos dias de hoje. Talvez você já ouviu isso, talvez até você já acabou dizendo isso. Tudo que eu tenho eu consegui com meu esforço. Não fui eu que consegui, fui eu que alcancei. Ou seja, em outras palavras, isso é mérito meu. Enfim, lembro assim recentemente de alguém, né, que disse o seguinte, né, uma pessoa que esteve com a vida por um fio, teve um infarto, e aí foi levado às pressas com uma ambulância então para o hospital, e lá então no hospital os médicos tiveram que dar os choques para que a pessoa pudesse novamente então tornar a vida. E aí eu conversando com ela, eu disse assim, puxa, olha, graças a Deus, né, o senhor está aqui, pode estar aqui. Que bênção. Aí ele disse assim, olha, graças aos médicos que pegaram e me fizeram, né, e deram os choques para que eu pudesse estar aqui. Muitas pessoas, portanto, então, mesmo na fragilidade, não reconhecem a sua dependência de Deus, a dependência da graça e do amor de Deus, com relação à vida e com relação também a todas as outras dádivas. E infelizmente é a realidade. Mas quer as pessoas reconheçam ou não esta verdade, nós sabemos que é isso mesmo. Somos dependentes de Deus totalmente, em todos os dias aqui, e assim também dependentes do amor e da graça de Deus para a eternidade, então em Cristo Jesus.
Agora, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 145, versículo 13b, nós leremos a partir do 13b, então até o versículo de número 21. Salmo 145, do versículo 13b até o versículo de número 21. Texto que nesse momento, então, leio diante de vocês. Salmo 145, 13b em diante. Leio na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para ele com esperança. Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor. Que todos os seres vivos louvem o santo Deus para sempre. Então, até aqui, então, as palavras que servem de base principal, então, para o nosso estudo, então, nesta noite. O texto aqui, então, ele fala para nós sobre quem Deus é. O texto fala sobre o que ele fez e faz. Quais são as palavras e promessas, então, para nós, para o seu povo. E tem aqui umas expressões assim fantásticas, justamente chamando a atenção para essa verdade. Então, ele é um rei que é eterno. Os versículos anteriores diz que ele tem atos poderosos. Ele tem grandeza, ele tem... Em Jesus, nós vencemos a morte. Nós temos a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, do céu na hora da morte, para a nossa alma. E a partir do dia derradeiro estaremos também com o nosso corpo, então para sempre, então com Deus lá no céu. De corpo e alma estaremos então na eternidade. Então o maior motivo de gratidão sempre será a salvação da morte eterna em Jesus. A vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Mas aquilo que Deus é, aquilo que ele fez e faz, as suas palavras e promessas, estarão sempre presentes diante de nós, em todos os dias, em todos os momentos, e é assim que o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Ele vai nos fortalecendo, enfim, ele vai nos animando, vai dirigindo os passos e vai dirigindo a vida. O autor do estudo, quem tem o livro aí pode acompanhar, diz assim: compreenda o texto. Começa falando primeiramente aí sobre o Salmo 145, O Salmo 145 é um hino sobre a grandeza, a bondade e o poder de Deus. E ele foi escrito, então, em um formato especial, seguindo as letras do alfabeto hebraico. E os versículos, ali do versículo 14 ao 21, são a parte final, então, do Salmo, e mostram como Deus sustenta a sua criação com amor e justiça. Ou seja, esta é a forma de Deus sustentar a criação, então com amor e justiça. O versículo de número 13 diz: o Senhor sempre cumpre o que promete, ele é fiel em tudo o que faz. Agora o versículo 14. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem, ou seja, ele sustenta a criação. Deus criou o mundo e continua preservando a criação. E Jesus é descrito como aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3.
Bom, nós podemos lembrar nesse momento também do Evangelho de João, capítulo 1. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, nós lemos que no princípio era o Verbo, né? Ou seja, a palavra, o Logos, conforme, né, a palavra, então no grego aqui, no texto original, né, de João, capítulo 1. E esse verbo, ou seja, essa palavra, esse Logos, é a forma pela qual Deus criou o universo. Ou seja, Deus falava e tudo acontecia. Então, por meio da palavra, do Logos, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. E a palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. E a luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. E daí lá adiante o texto diz, no versículo 10, a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí o texto adiante diz, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a sua revelação, a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João 1,14. Ou seja, esse Logos, essa palavra, por meio do qual Deus criou o universo, é Jesus. E é por meio do poder, justamente, da sua palavra, que ele sustenta a criação, ou seja, o universo. Ele segura o universo para que ele siga nesta perfeição. Apesar de que o mundo hoje é maldito por causa do nosso pecado, que já entrou no mundo por Adão e Eva. Mas é assim, apesar disto, apesar dessa realidade do pecado e suas consequências, que Jesus, ou seja, por meio de Jesus, o Verbo, o Logos, que se fez carne, é que Deus continua guardando o universo. Ou seja, Jesus é a palavra poderosa por meio da qual Deus Pai sustenta o universo. Fantástico, não é verdade? Agora, o versículo de número 15 do texto. Bom, primeiramente, eu leio então o texto bíblico aí, né? Se você tem a Bíblia, Salmo 145:15 diz assim: todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Ou seja, em ti esperam os olhos de todos, embora nem todos sejam conscientes disso. Toda a criação depende de Deus em sua generosidade. Ele supre não apenas os justos, mas também os ímpios. Olha que coisa interessante. Todos os seres vivos olham para ele com esperança e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quer as pessoas reconheçam ou não, a gente só pode estar aqui com vida por Deus. O meu tempo, os meus dons, os bens, são dádivas de Deus. Foi Deus quem deu. Tudo são dádivas preciosas que Deus concedeu para mim, para você. E não só para nós aqui, mas deu para todas as pessoas do mundo. Cristãos e não cristãos. E vejam, Deus faz chover sobre maus e bons. O sol vem sobre maus e bons. Ele dá alimento e sustenta a vida dos maus e dos bons. Quem são os bons, segundo a Bíblia? Aqueles que estão com Jesus, porque sem Jesus não existe ninguém bom. Porque bom em si é só Deus. Agora, por Jesus, Deus e homem, que cumpriu os mandamentos e pagou os pecados, bom, aí nós sim somos membros da família de Deus, somos parte da família de Deus. Então, cristãos e não cristãos são guardados no amor e na graça de Deus. Mais um comentário do autor do estudo, né, sobre o versículo 15. Mas primeiramente, eu quero chamar a atenção aqui para um outro salmo muito bonito, que é o Salmo 127. Se você tem a Bíblia e quiser folhá-la um pouquinho, o Salmo 127, voltando um pouco, né, diz assim: o título já diz: um lar abençoado por Deus.
Né? Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Existe uma responsabilidade pessoal diante da vida como um todo. Quais são as nossas responsabilidades pessoais, de acordo com o Salmo 127? Edificar a casa, ou seja, buscar proteger a cidade, e trabalhar. Planejar, ora, ter filhos. Mas se Deus não quiser, não adianta eu edificar a casa se eu não tiver a bênção dele. Não adianta ter guarda vigiando o sistema de segurança se Deus não bota a mão. Não adianta eu ir dormir tarde, levantar cedo, vou usar a linguagem tradicional da Bíblia, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, se Deus quer dar alguma coisa para nós, ele vai dar. Basta a gente fazer aquilo que é da nossa responsabilidade no dia a dia, né? Trabalhar dedicadamente, obviamente com responsabilidade, e Deus vai conceder. Agora, se Deus não quer dar, não quer nos abençoar, talvez da forma como esperamos, não vai acontecer. Aí vem o quarto aspecto mencionado no texto. Eu quero ter filhos, tá, ok? Mas não basta querer ter filhos. É preciso que Deus ponha as mãos e nos conceda essa graça. Porque nós somos escolhidos para nascer por Deus. Efésios capítulo 1 fala sobre isso. Nós fomos escolhidos para ser dele na união com Cristo. Efésios capítulo 1 também diz, antes da fundação do mundo. O Salmo 139 lá diz que todos os nossos dias já foram escritos no livro de Deus quando nenhum deles ainda existia. Todos os dias já foram escritos no livro de Deus. Ou seja, a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. E que bom que, de fato, a nossa vida está nas mãos justamente do nosso Deus. Que boas mãos, não é verdade? Que bênção estar, então, nas mãos do nosso Deus. Que privilégio isso, certo? Existe uma responsabilidade pessoal com relação a tudo, com relação à casa, com relação aos cuidados, proteção, com relação ao trabalho, com relação ao ter família, ter filhos, mas somos dependentes da graça e da bênção de Deus. Não basta querermos certas coisas. Bom, talvez alguém diga, puxa, mas por que Deus não deu isso, não deu aquilo para mim? Deus faz tudo bem, querido irmão, querida irmã. Isso é o certo e basta a gente acalentar o coração, lembrando justamente sobre essa verdade. Convido você agora a abrir, então, agora novamente o livrinho, ali o segundo comentário sobre o versículo 15, o autor diz assim, tu a seu tempo lhes dás o alimento. Ou seja, Deus organizou a sua criação para que ela forneça o necessário para a vida. Isso inclui o ciclo das estações, a chuva que irriga a terra, Salmo 147, 8, o crescimento das sementes, Gênesis 8, 22. Ele também criou uma relação entre as criaturas. Por exemplo, os seres humanos precisam da terra para obter alimento, enquanto a terra precisa ser cuidada por nós, Gênesis 2,15. Por causa do pecado, essa ordem e relação foi abalada e sofre hoje com o desequilíbrio. E apesar disso, Deus continua generosamente provendo então a vida e o alimento, Ou seja, agora olhando para toda a criação de Deus. Deus criou o universo, todas as coisas, aí por último criou o ser humano e colocou aqui. Então os seres humanos, eles são pó e vão voltar ao pó. Para viver, eles são dependentes justamente e precisam da terra para ter o alimento. Enquanto a terra também precisa de cuidado. Conforme Gênesis 2, o versículo de número 15. Então nós,
Então temos a responsabilidade, desde Adão e Eva, já lá no Jardim do Éden, de cuidar e cultivar justamente a terra. Então isso é uma responsabilidade do ser humano. Adão e Eva foram postos para cultivar e cuidar o próprio jardim. E esse desafio então continua para nós. Então, no entanto, o pecado trouxe o desequilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que por vezes nós vamos trabalhar, lutar e não vamos ter o devido retorno pelo trabalho, os frutos devidos e esperados talvez pelo trabalho realizado. Isso é por causa do pecado. Mas apesar disso, Deus continua provendo aquilo que precisamos e aquilo que é o melhor para nós. Tá, mas e quando Ele permite situações difíceis para nós? Poderíamos pensar até problemas de saúde, podemos pensar talvez problemas de relacionamento, problemas econômicos, catástrofes, calamidades, tragédias. Poderíamos falar de enchentes, poderíamos falar de furacões, podemos falar de terremotos, podemos falar de guerras e tudo aquilo que ora nós vemos aí nos noticiários. A maldade, né, de todo tipo, as violências de todo tipo e assim por diante. Se Deus ora permite essas situações, e agora? Que propósitos Deus pode ter com relação a isso? Lembremos que Deus não se alegra com a desgraça e nem com a morte de ninguém. Deus não tem prazer na desgraça e na morte, muito pelo contrário. Ele tem prazer em perdoar, ele tem prazer em salvar, ele tem prazer em abençoar, ele tem prazer em assistir. E, aliás, Ele quer nós todos livres aqui desse mundo maldito um dia, e Ele quer nós todos lá no céu por Jesus. Mas Ele permite situações adversas dentro de propósitos. Alguns irmãos e irmãs vão lembrar do que eu vou falar agora, porque é algo assim importante que tenho repetido continuamente, né? Então, o primeiro propósito de Deus ao permitir tribulações, 1 Pedro capítulo 1 lá diz assim, que o ouro, para agregar valor, ele precisa passar pelo fogo. Aí o ourives usa o fogo, derrete o ouro e transforma ele em joia preciosa. Então, o primeiro propósito da tribulação, podem ter certeza, é lapidar, é agregar valor. Ou seja, é nos aperfeiçoar, aprimorar, nos fazer brilhar. Ou seja, isso permite que a gente fique em evidência, no brilho, a partir de Deus, a partir da fé. A gente, com certeza, é agregado e trabalhado como joia preciosa de Deus, pedra preciosa do Senhor. Então, 1 Pedro capítulo 1. É claro que quando a gente sofre, a gente não se alegra com isso logo. Ou seja, ninguém naturalmente gosta de sofrer, né? A não ser que a pessoa tenha um distúrbio psicológico, né? Do contrário, com certeza que não, tá? Mas através da tribulação, então Deus agrega valor à joia preciosa. O segundo propósito, eu penso aqui, eu poderia citar a história de Jó. Jó. E você vai lembrar a história desse homem de Deus, né? Um grande homem de Deus. E aí, por que Deus permitiu, né, que o diabo tirasse tudo dele? Morreram os 10 filhos num dia só. Toda a riqueza que ele tinha, ele perdeu. Por fim, a saúde. Mas quando a mulher, na sua fragilidade, diz para ele, puxa, ainda tu teme a Deus? Amaldiçoa a Deus e dá um basta para a tua vida? Aí Jó diz para ela, o que você está dizendo é uma grande bobagem. Deus concede todas as coisas boas para nós. Porque Ele não pode, ora, permitir as desgraças. E Jó não pecou, ou seja, ele testemunhou a sua fé. Então, o segundo propósito, pode ter certeza, é testemunho da fé. Vamos pensar em todos os discípulos e apóstolos de Jesus. Só um não morreu como mártir, que foi João, e esse foi um instrumento para escrever Apocalipse, lá na ilha, então, de Patmos. Ou seja, ele estava exilado pela causa de Cristo. Todos os outros tiveram morte em perseguição ao Evangelho.
Poderíamos pensar em todos os cristãos que sofreram e sofrem, ou mesmo até nos dias de hoje, ou mesmo você que tem os sofrimentos na vida. Eu tenho certeza que entre meio aos sofrimentos, às tribulações, nós testemunhamos a nossa fé, a certeza do amor, do cuidado de Deus, as palavras e promessas dele, a certeza da salvação, da vida eterna. Então Deus permite para testemunho. E esse testemunho permite que muitas pessoas sejam fortalecidas ao nosso redor. Ou na ação do Santo Espírito cheguem a crer também em quem Deus é, crerem nas suas palavras e promessas e serem salvos. Ou seja, o testemunho da fé fez toda a diferença. E foram os tempos de maior perseguição ao Evangelho que a igreja mais cresceu no mundo. Então, o segundo propósito, ao ele permitir, lembrem sempre, é testemunho da fé. E nós somos testemunhas da fé. E o terceiro objetivo que eu destaco, aí eu cito Hebreus capítulo 12, lá fala sobre disciplina. Se o filho, ora, está rebelde, ingrato, consequentemente desobediente, segue na contramão hora de Deus, ou está vivendo fragilidades, a disciplina talvez seja necessária para que Deus traga de volta o seu filho, acerte o passo e a vida, para que ele não seja condenado, porque Deus não quer condenar junto com o mundo os seus filhos, mas ele os quer guardar no seu caminho, no caminho da vida eterna, no caminho da salvação. Então, lembro novamente os propósitos, ao ele permitir tribulações. Primeiro é provação, fortalecimento. Segundo, testemunho da fé. Terceiro objetivo, disciplina. Um pai e uma mãe que amam o filho, quando é necessário, disciplinam ele, para não perder ele, para ganhar ele, para levar ele ao bom caminho, para ele ter uma história linda e abençoada. Não é verdade? Ou seja, a disciplina não é um castigo, ou seja, isso faz parte do amor e do cuidado do nosso Deus. Os estudiosos, com relação aos relacionamentos humanos, eu já ouvi vários dizendo, quem ama disciplina, é uma frase muito presente, quem ama, disciplina. Então isso é muito importante. Certo? Agora, Salmo 145, agora voltando ao versículo 16, diz assim: quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso, ele satisfaz todos os seres vivos. Ou seja, de todos os seres vivos, de todos os viventes, usando a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Então Deus se importa com todos os seres vivos. Tudo está interligado e depende do cuidado constante do Criador. Assim, nós, como seus mordomos, somos chamados a respeitar e proteger os seres vivos como parte, então, do plano divino. Ou seja, Deus guarda e cuida de toda a criação. E nós somos mordomos, nós somos administradores, nós somos chamados a respeitar e a proteger os seres vivos como parte, então, do plano divino. Ou seja, Deus quer guardar e cuidar de toda a criação. Ele guarda e cuida de toda a criação. Ele se importa com todas as pessoas, ele se importa com todos os animais, inclusive. Nós podemos aqui lembrar, a história de Jonas, por exemplo. O profeta Jonas, vocês lembram a história dele? Ele não queria ir para Nínive, Aí, final das contas, parou na barriga do peixe, e Deus fez com que ele fosse, então, lá para Nínive. E aí ele pregou, então, a mensagem lá em Nínive, e o que aconteceu? As pessoas, pelo Espírito Santo, elas se arrependeram dos seus pecados, elas creram justamente no chamado, na mensagem, e foram assim perdoados por Deus. Então foram lavados dos seus pecados, com certeza em Cristo Jesus. Aí o que aconteceu? Então Jonas não gostou, Jonas ficou chateado. Por que ele ficou chateado? Porque ele achava que aquelas pessoas lá, elas mereciam de fato a destruição, mereciam justamente então a condenação. E aí tem toda uma história, mas resumindo o assunto,
Jonas fica com raiva. Lá no final do capítulo 4, então, de Jonas, lá está escrito assim: é claro que eu tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que quero até morrer. Aí no versículo 10, então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Ou seja, Deus se importa com toda a criação, com todas as pessoas, cristãos e não cristãos. Ele se importa com todos os animais, ele se importa, enfim, com tudo aquilo que ele fez. Certo? Acho que é bem importante a gente não esquecer disso, que Deus se importa, então, com toda a criação. E nós todos somos chamados a sermos instrumentos, então, de Deus diante de toda essa criação. Agora eu torno novamente o Salmo 145, agora o versículo 17 diz: o Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Então, justo é o Senhor, bondoso em todas as obras. Então, a justiça e a bondade de Deus andam juntos, diz o autor do estudo. A maior prova disso é a obra de Jesus na cruz, que mostra a justiça e a bondade divina em sua forma mais plena. Saber que Deus é justo e bondoso nos encoraja a confiar nele, especialmente nos momentos difíceis. Bom, você já sabe que Deus é bom e justo, e ele revelou a bondade, a sua justiça na forma mais plena em Cristo na cruz. Bom, sabendo e ouvindo sobre quem Deus é, o que ele fez e faz, as palavras e promessas dele, nos bons e maus momentos, você sabe, pode confiar nele. Especialmente nos momentos difíceis, confiar nele. É fácil confiar nele nos bons momentos e nos momentos difíceis. Especialmente nos momentos difíceis, você também pode seguir confiando nele. Porque ele é o que é, ele fez o que fez, faz o que faz, em todos os dias, em todos os momentos. E de forma plena, ele provou na cruz de Cristo a sua justiça e bondade. Porque foi por amor, por sua graça, que Cristo veio e trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo para você e para mim. E assim também ele vai prover tudo o que precisarmos em todos os dias, em todos os momentos. Mas tudo no tempo de Deus, tudo naquilo que ele quer, naquilo que ele acha que é bom, não como nós achamos que deveria ser. É verdade, né? Nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, mas saibamos que aquele que é o que é, esse Deus maravilhoso, que revelou na cruz a sua justiça e bondade na plenitude, vai cuidar de todas as coisas, mesmo que ora a gente não compreenda, vai cuidar pelo melhor. E Romanos 8:28, pode ser palavras difíceis em muitos momentos, mas diz assim que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E isso é importante a gente não esquecer. Não esqueçamos. Nos bons momentos, confiemos em Deus. Nos momentos difíceis, confiemos em Deus. Porque ele é o que é. Em todos os dias e momentos. Versículo 18 agora. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Ou seja, perto está o Senhor de todos dos que o invocam. Deus não é distante, desinteressado, como ensinam as filosofias deístas. Ele está presente com o seu povo e pronto para ouvir e responder às orações. Jesus é revelado como Deus conosco, pois tornou possível nosso acesso a Deus, e foi Cristo quem nos ensinou a chamá-lo de Pai. Bom, já estamos nos aproximando, né? Mais uma semana e pouco, final do mês, começa o Advento. E Jesus, lá em Mateus capítulo 1, é chamado de o Deus conosco. Ou seja, Jesus é um Deus conosco. A partir de Jesus, Deus está conosco. Ele é o nosso Pai.
Nós podemos imaginar Jesus em todos os dias e momentos na nossa vida, na nossa casa, com a nossa família. Quando nós oramos à mesa, vem Senhor Jesus, ser o nosso convidado, desafio você a pensar em Jesus como que se ele estivesse sendo convidado a sentar à mesa com você. Imagina você orando, vem Senhor Jesus, e Jesus vem e senta à mesa com você. Que maravilha, né, gente? Tem um vídeo da internet que me chamou muito a atenção, algum tempo atrás, e que eu gostei muito, que mostra Jesus assim, né? A pessoa trabalhando, correndo na rua, e aí ela sobe no caminhão, é um gari trabalhando, então como gari, e aí Jesus corre com ele, né? Ajuda a carregar a lixeira e jogar o lixo no caminhão, e pula em cima lá e vai junto com ele no caminhão, no serviço. De ponto em ponto, fazendo o serviço, recolhendo o lixo na rua. E Jesus correndo com o gari. Podemos imaginar qualquer profissional, Jesus sentado ao lado, Jesus estando junto, ou seja, na caminhada da vida, na luta do dia a dia. Assim como ele está com a família, ele também na luta do dia a dia. Aí eu lembro daquele vídeo também em que, aí de repente Jesus está no hospital, diante de um novo nascimento, diante da morte, consolando, abraçando. Jesus está diante do altar com o casal que se achega para dizer o sim diante do altar e receber a bênção de Deus. Jesus está na sala de aula com o aluno, com o professor. Aí Jesus, ele está nos momentos de maior conflito conosco na vida. Eu lembro de uma cena daquele vídeo em que daí a pessoa vai triste, meia desanimada, desesperada, à beira de um precipício, subentendendo que ela estivesse pensando, né, em cair no desespero. E aí Jesus vem e abraça ela, consola, as lágrimas escorrem, mas entre meias lágrimas vem um sorriso, ela é renovada e ela volta e segue o seu caminho. Ou seja, Jesus, querido irmão, querida irmã, é Deus conosco. Ele está contigo, Ele está comigo. Nós não estamos sozinhos. Você não precisa fazer nada para chamá-lo, para invocá-lo, para buscá-lo. Você não compra ele pelas suas obras. Ou seja, ele no amor e na graça, ele veio e fez o que é preciso e está com você aí, junto. Nas madrugadas, talvez, onde você dorme tranquilamente, ou naquelas em que talvez o sono não vem. Naquelas em que o sorriso talvez está aí estampado no rosto ou que as lágrimas escorrem no rosto. Jesus está com você, querido irmão, querida irmã. Na tua luta, nas tuas alegrias, nas tuas tristezas. Ou seja, Ele com certeza é o Deus conosco em todos os dias. E é por Ele que somos filhos de Deus. É por Ele que podemos orar, Pai nosso que estás no céu. O versículo agora de número 19 diz assim: a todos os que o temem dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. Então ele satisfaz o desejo dos que o temem. Os desejos de quem teme a Deus são moldados então pela sua palavra e pela sua vontade. O Salmo 37:4 destaca isso. Deus não atende desejos egoístas, mas aqueles que vêm de uma vida em comunhão com Ele. Eu lembro de um estudo passado que a gente teve, quando nós falamos sobre a terceira petição do Pai Nosso, quando oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você lembra disso? Ou seja, qual é a grande vontade de Deus? É que todos creiam em seu Filho e sejam salvos. Essa é a grande vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus mais importante para nós e para toda a humanidade. Então, ao orar essa petição, o cristão reconhece que a vontade de Deus deve prevalecer, mesmo quando isso envolve sofrimentos e provações, como Jesus demonstrou no Getsemane. Ele disse, olha, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mas nós também lembramos que a maioria das orações do mundo, elas são falsas, porque ignoram a Deus e a vontade dele, que é soberana, e exaltam o ser humano, e os desejos egoístas e gananciosos, os desejos idólatras do ser humano, que costuma, ora, reverenciar e adorar as dádivas
muito mais do que o Criador. E é assim que muitos medem também a sua fé, ou seja, pelas dádivas. As bênçãos de Deus medem pelas dádivas recebidas, ou seja, pelas bênçãos materiais e passageiras. E não é assim. Então, não esqueçamos que Deus, ele não atende desejos egoístas, mas aqueles que vêm de uma vida em comunhão com Deus. E os desejos do cristão principais, eles são moldados pela palavra do nosso Deus. Tá, mas ok, e aí com relação ao sustento, bem-estar, as bênçãos, ter uma vida boa e abençoada, comida, bebida, o sustento. Bom, Mateus capítulo 6, o versículo 33, Jesus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Busquem sempre em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas Deus vai acrescentar. Observem os pássaros. Eles não têm celeiros, eles não semeiam, mas Deus providencia o alimento para eles. Ainda que seja caindo de um caminhão que está indo na estrada com o produto. Talvez a gente diga, não, isso é desperdício. Sim, num sentido é desperdício. Mas Deus providencia de uma forma ou de outra o alimento, inclusive para as aves do céu. Talvez até com o produto que fica na lavoura. Se a gente lembrar do povo de Deus no Antigo Testamento, quando o povo fazia a primeira colheita, eles não podiam voltar para buscar as espigas que caíam, porque essas eram para os pobres, as viúvas, aqueles que viviam situações especiais. Talvez vocês vão lembrar da história de Ruth, por exemplo, e Boaz, né? Quando Boaz ordenou aos empregados deixar uma quantidade maior para que Ruth pudesse recolher uma quantidade mais generosa, então, de produtos para o seu sustento. Ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas Deus vai dar para nós. E Deus ouve o clamor. Clamor indica um pedido urgente, geralmente, então, em momentos de sofrimento ou extrema necessidade. Então, quando a palavra diz que Deus ouve, ele está afirmando que ele está totalmente atento e disposto sempre a agir. Então, Cristo é o nosso intercessor, garantindo que o nosso clamor chegue a Deus. Hebreus 7, 25. Em Timóteo, lá nós lemos que Jesus também é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, quem garante que o nosso clamor, diante das situações especiais, situações adversas, chegue então a Deus, é justamente Jesus. Jesus, ele é o único mediador. Ele é Deus e homem. Ele morreu e ressuscitou. E por isso há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Tá ok? Então, nós seguindo então adiante no próprio texto, né? Agora o comentário sobre o versículo de número 20, eu releio o texto, diz assim: o Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus, né? O comentário do autor do estudo diz assim: os ímpios serão exterminados. Embora os ímpios hoje, então, recebam cuidado e as bênçãos de Deus, eles não reconhecem isso. Lembram? Deus faz chover sobre maus e bons? Ele dá alimento sobre maus e bons, cristãos e não cristãos? Sim. Ele dá alimento, inclusive, para quem talvez a gente diria, não, esse cara aqui não merece a comida, não merece o alimento. Talvez nós não daríamos alimento para algumas pessoas, talvez pessoas más, criminosos, ou seja, assassinos e outros. Nós diríamos, não, esse aí não deve ganhar nem alimento, nem comida. Mas Deus concede alimento e comida para todos, cristãos e não cristãos. Talvez olhando para o mundo hoje você diga assim, puxa, mas fulano nem está aí para Deus, ele zomba da igreja, da palavra de Deus, ele herida as coisas de Deus. E olha que vida boa ele tem. Olha quantas bênçãos, quantas dádivas, talvez, né, que sucesso ele tem na vida. Bom, esse é o nosso Deus, Deus concede tudo para todos. E ora, ele é muito generoso, inclusive, né, com os não cristãos. Mas ele concede para todos no seu amor e graça. Tanto o alimento, sustenta, as dádivas, as bênçãos. Tá, mas qual é a diferença? O não cristão não reconhece as coisas como dádivas.
mas Deus não deixa de conceder, certo? Agora, os filhos de Deus, eles reconhecem que tudo vem de Deus, que toda boa dádiva vem de Deus. Os não cristãos são ingratos, os X indiferentes às leis de Deus, às coisas de Deus. Zombam e desprezam Deus, a igreja, a palavra de Deus. Mas o texto que a gente acabou de ler diz assim, que a destruição, né, ou seja, o dia do juízo final, ou seja, a morte, o dia derradeiro de cada um vai chegar. E nesse dia, os ímpios serão separados de Deus para sempre e não receberão mais qualquer bênção. Pode ter certeza disso. Estarão perdidos e condenados para sempre, ou seja, no inferno. E não tem mais o que fazer. Ou seja, aquilo que Deus hoje concede e derrama sobre todos, um dia vai parar. Chegará o dia que os não cristãos serão condenados. A partir da morte, com a alma, já vão para o inferno, para a condenação. A partir do dia derradeiro, estarão de corpo e alma, então, na condenação eterna. Então essa é a realidade daqueles que hoje zombam e desprezam de Deus. Mas será que eles vão poder reclamar com Deus por alguma coisa? Sabemos que não, né? Seriam injustos se o fizessem, né? Aí nós vemos, nós talvez não daríamos um prato de comida, estou exagerando, né? Aos criminosos talvez, mas Deus dá. Deus os assiste. Deus continua chamando-os ao arrependimento, mostrando o seu amor, apontando para Jesus, a maior dádiva, e a partir do qual a coisa principal acontece, a salvação. Porque Deus quer salvar, então, a todos. Esse é o versículo de número 20, né? Deus protege os que o amam. Tá, mas e a questão nós, filhos de Deus? Vamos pensar no seguinte, nós somos filhos de Deus. Um pai e uma mãe têm um cuidado especial com os filhos? Claro que sim. Eles têm responsabilidades especiais com eles. E Deus é a mesma coisa. Deus tem um olhar diferenciado para os seus filhos, a partir do seu amor e graça, então, em Cristo Jesus. Mas sabemos que é por Jesus, porque nós também, pelos nossos pecados, não mereceríamos um prato de comida. Mereceríamos o desprezo e a condenação eterna. Mas por Jesus nós somos filhos e temos o amor e o cuidado de Deus. E de uma forma especial, Deus vai nos assistir e guardar em todos os dias. E vai providenciar. E quando o filho reconhece o amor do Pai e responde às palavras e promessas, podem ter certeza que muito mais o Pai, no seu amor e graça, faz por você e por mim, por nós, os filhos. Portanto, não temos jamais o que reclamar, muito menos para andarmos cabisbaixos, tristes, queixosos. É claro que seguimos lutando com a vontade do diabo, do mundo e da carne. Mas Deus, no seu amor e graça, tem cuidados especiais. O versículo 21 diz assim: Eu sempre louvarei o Senhor, que todos os seres vivos louvem o santo Deus para sempre. Então a minha boca proclamará, linguagem tradicional. Na Bíblia, a boca é vista como um instrumento pelo qual expressamos o que está no nosso coração. Certo? A boca fala do que está cheio o coração. O louvor mencionado aqui é a resposta da fé à grandeza de Deus escrita no Salmo, sua bondade ao sustentar e proteger a criação, a sua justiça e proximidade com aqueles que o invocam, e sua fidelidade em salvar e proteger os que o amam. Existe diferença com relação aos cristãos? Nossa, com certeza, né? Ele guarda e sustenta a criação. Sua justiça e proximidade com aqueles que o invocam, ou seja, em Cristo, nós temos a justiça e a bondade de Deus na plenitude, o céu e a condição de filhos. Né? A sua fidelidade em salvar e proteger a nós nos garante a gente seguir com fé e esperança em todos os dias, em todos os momentos, e esse salmo trabalha esses aspectos de forma maravilhosa. Bom, neste momento, então, eu chamo a atenção, então, nós louvamos a Deus em gratidão. Assim, nós servimos a Deus em gratidão, com a vida, tempo, dons e bens. Ou seja, em gratidão ao nosso Deus.
Chamo nesse momento a atenção para alguns outros textos apontados pelo autor do estudo e leio-os rapidamente. O tempo passa depressa, né? Mateus capítulo 6, o versículo de número 11. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Nós oramos a linguagem tradicional, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E esse é o tema do nosso estudo de hoje. Pedindo bênçãos terenas, né? O que nós pedimos a Deus quando oramos o pão nosso que cada dia nos dá hoje? Nós pedimos tudo o que pertence ao sustento e às necessidades da vida. Martinho Lutero disse que, na verdade, Deus dá o pão de cada dia mesmo sem a gente pedir, sem a nossa prece, a todas as pessoas, mas, inclusive, suplicamos, porém, nesta petição que Ele nos faça reconhecer e receber com agradecimento o pão de cada dia. Lembremos, o não cristão não reconhece, o cristão reconhece e agradece. Agora, o que é que a gente pede? O que significa o pão de cada dia? Tudo o que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como, por exemplo, calçados, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens, cônjuge fiel, filhos piedosos, empregados bons, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo de paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, bons vizinhos e coisas semelhantes. Mateus 6. Chama atenção também, agora para o segundo texto apontado pelo autor do estudo, né, Filipenses, capítulo 4, o versículo de número 6. Filipenses 4, o versículo de número 6. Diz assim então o texto: Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Com relação a todas as coisas, todas as ansiedades, preocupações, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou vencer o mês? Como eu vou fazer isso, fazer aquilo? Bom, primeiro agradeçam a Deus por tudo e depois peçam o que vocês precisam. Ou seja, sempre com o coração agradecido, vocês peçam o que vocês precisam. Agora, não se preocupem com nada, mas deixem tudo aí nas mãos de Deus. Existe a responsabilidade pessoal? Sim, façam isso. O que é da vossa responsabilidade e o resto deixam Deus cuidar. Outro texto. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1 a 2 diz assim: Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os que ocupam, aliás, por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Eu leio o 3 também, isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. E o 4, Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus, versículo 5, né? E uma só pessoa que une Deus com seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Ou seja, o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, orem sempre agradecendo por tudo, por todos, menos pelos mortos, que já não adianta mais. Porque em Jesus o céu não precisa melhorar. Sem Jesus o inferno não tem como ser amenizado. Tá? Então, orem, né, com o coração sempre agradecido então ao nosso Deus. Não esqueçamos, o pão nosso inclui todas as dádivas necessárias para o sustento e o bem-estar. Segundo, somos dependentes de Deus. Terceiro, podemos pedir bênçãos terenas? Sim. Mas lembremos, as bênçãos espirituais incondicionalmente. Eu quero perdão, mais fé. Os pedidos ligados a Deus, a palavra, o reino de Deus. Os pedidos materiais, sempre a Deus, se for da tua vontade. Quarto, reconhecer e agradecer. Devemos reconhecer a tudo o que temos, que vem de Deus, e ser agradecidos por isso. E a gratidão, gente, e agora eu destaco algo bem importante para o nosso estudo. A gratidão não é apenas um sentimento, mas ela deve ser expressada por meio de ofertas, ações amorosas e louvor. O Salmo 145, ele conclui dizendo, né, por tudo isso que Deus é, o que Ele fez e faz, palavras e promessas, Ele diz, eu te louvarei. Então, o que é que Deus espera de nós em primeiro lugar, por tudo, por toda a boa dádiva? Ele espera
que a nossa gratidão, então, seja expressada, então, no louvor. Eu chamo a atenção de Lucas 17, 11 a 19. Lembra da história dos 10 leprosos? Os 10 clamaram. Os 10 foram curados. Um voltou. Voltou louvando e adorando a Jesus. Se pôs aos pés dele com humildade. Então, o que Deus espera de nós, primeiramente, como Ele espera que a gente expresse a gratidão, primeiro louvando a Ele. Segundo, o Salmo 122, 1 e 4, é um texto também muito bonito e diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus o Senhor. Como você vai, então, expressar a tua gratidão na prática, de acordo com a vontade de Deus? Em segundo lugar, indo à casa de Deus. Indo à igreja de Deus. É isso. Indo à igreja, né? Indo à casa de Deus. O versículo 4 diz assim: para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como Ele ordenou. Então, ir na casa de Deus, fazer o quê? Dar graças a Deus, como Ele ordenou. É verdade que, quando nós vamos à casa de Deus, é Deus mais que nos abraça e ajuda do que nós fazemos alguma coisa. Não é assim? Porque Ele nos perdoa, Ele nos orienta na palavra, de muitas formas, as leituras, a mensagem. O próprio Jesus vem, mediante a palavra, no pão e no vinho, entra dentro de nós, nos fortalece no perdão, na salvação, na vida eterna, ou seja, opera milagres em nós. Vejam que bênção. Aí depois nos abençoa ainda e nós vamos para casa. Tá, mas como eu expresso então a gratidão? Esse sentimento? Louvando, indo na casa dele. O Salmo 116 nos diz mais algumas coisas e nos lembra mais algumas coisas importantes e como a gente expressa essa gratidão. E precisa expressar essa gratidão. E que é importante, Deus nos orienta, espera isso. Salmo 116, 12. O que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Aí no Salmo temos várias respostas. Eu lembro o versículo 9, diz assim: por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Então, como eu expresso a minha gratidão? Vivendo vida de obediência a Deus. Você escuta diversas orientações de Deus na palavra. Você sabe os mandamentos de Deus. Então, buscar seguir as orientações e os conselhos de Deus. Ah, mas ninguém é salvo pelos mandamentos? É claro que não. Mas Jesus já nos libertou da condenação, mas eles servem de freio, espelho e norma para nós. Mas a gente sabe qual é o melhor caminho para viver e ser feliz, como eu posso agradar a Deus. Então sigam vida de obediência, certo? Então como é que eu posso responder? Vivendo vida de obediência. Eu cito o versículo 16 do Salmo 116. Diz assim: ó Senhor, eu sou o teu servo, eu te sirvo como te servia a minha mãe. Então como eu posso agradecer a Deus na prática? Vivendo vida de serviço a Deus, servindo a Deus. Servindo aonde? Como? Servir na igreja? Servir também na família, buscando ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Servir na sociedade, com os dons que Deus deu. Lutero disse ao sapateiro: olha, faz um bom sapato e vende por um preço justo. João Batista disse a um soldado que pediu: e agora? Vivendo a salvação em Jesus? Aí João Batista disse para ele: olha, fique contente com o salário que você recebe e não aceita suborno. Ou seja, servir com os dons que Deus deu. A gente serve a Deus não só no ministério pastoral, mas a gente serve a Deus com as diferentes profissões. Faça o teu trabalho como que fazendo para Deus. Vamos imaginar o agricultor buscando fazer da melhor forma, produzir lá, né, o alimento para vender ele de forma, o melhor produto possível para ser oferecido para o alimento das outras pessoas. Ou seja, servir a Deus na igreja, na família, no mundo, como um cidadão da nossa pátria. Então nós agradecemos a Deus servindo na igreja, na família e no mundo.
Aí eu chamo a atenção para mais um ponto do Salmo 116, do versículo 17 ao 19, diz assim: eu te darei uma oferta de gratidão. A ti darei, aliás, a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Então, como eu posso agradecer a Deus? Fazer promessas de louvor, gratidão, serviço e ofertas para Deus. Sim. Ah, mas eu vou fazer uma promessa de oferta? Sim, por que não? Deus espera isso, claro. Faça uma promessa em termos percentuais de oferta, depois mês a mês leve a oferta para Deus, nos pátios do templo, diante do altar, no envelope. Ah, mas eu faço Pix, eu faço transferência, ok, não tem problema nenhum nisso. Mas no momento do culto você ponha com teu coração a oferta diante do teu altar. Diz, ó Deus, nesse momento eu coloco a oferta diante do teu altar em gratidão a ti. Bah, mas eu não estou fazendo isso e... não tem problema, não se perturbe com isso. Diz, ó Deus, me perdoa pelo que eu não fiz, me ajude a realmente, motivado no teu amor e graça, te agradecer, sim, fazendo promessa e buscando seguir isso, te honrando e te adorando. Agora, recapitulando de forma, então, conclusiva esse momento. Importante dizer assim, a gratidão não é só um sentimento, gente. Ela deve ser expressa por meio do louvor, do culto, vida de obediência, vida de serviço e ofertas. É preciso, isso faz parte da vida do povo de Deus. Então não deixe de fazer a sua promessa. E depois, mês a mês, leve. Alguém perguntou, pastor, ainda estamos incentivando o cartão promessa na igreja? Sim, estamos incentivando. Fica aí um incentivo também para você. E aí, mês a mês, depois, você agradeça a Deus de forma prática. Expresse o seu sentimento de forma prática. E isso é bem importante, né? Certo? Não basta dizer, olha, eu reconheço Deus, né, e tudo mais, né, mas é importante expressar também justamente essa gratidão e esse sentimento. E Deus espera isso e nos incentiva então a isso. Conclusão do estudo. Tudo o que temos e somos vem da bondade de Deus. Página 126 do livrinho, tá? Ele cuida da sua criação, providenciando o necessário para a vida e protegendo aqueles que o amam. Jesus revelou essa bondade de forma clara. Ele curou, alimentou, ouviu, ensinou e, por fim, entregou sua vida por nós, mostrando que o cuidado de Deus não se limita a esta vida, mas se estende por toda a eternidade. Assim, Deus nos convida a confiar nele, a orar sempre e entregar a ele nossos desejos e necessidades. A palavra de Deus nos desafia a abandonar a ideia de que tudo o que conquistamos vem do nosso esforço e nos chama a sermos agradecidos, proclamando o louvor do Senhor e compartilhando, então, a sua bondade com as pessoas ao nosso redor. Somente agrada a Deus aquilo que vem de um coração grato, um coração que reconhece a Deus, quem Ele é, o que Ele fez e faz, suas palavras e promessas, que reconhece a salvação, que vive o amor e o cuidado de Deus. Os frutos da fé são esses. Aliás, é fruto da fé só aquilo que a pessoa produz, motivados nesse amor e nessa graça. E que esses frutos sejam abundantes ali onde você está, na igreja, na família, no mundo, na sociedade, que você possa brilhar Deus, o que Ele é, as suas palavras e as suas promessas, mas especialmente brilhar Jesus ao mundo. Lembre, Jesus ele não está longe, Ele está junto, Ele está contigo. Está aí na tua casa, está sempre do teu lado. Queremos finalizar com a oração e aí oramos então a bênção então nesse momento. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade que sustenta a minha vida todos os dias. Perdão pelas vezes em que fui arrogante e tratei tudo como resultado do meu esforço. Obrigado por me proteger e cuidar de mim. Mesmo quando eu não percebo, ensina-me a ser grato sempre, mostrando essa gratidão com minha vida, ações e ofertas. Em nome de Jesus, que me salvou na cruz e me deu a vida eterna. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, nós, com muita satisfação, muita alegria, vimos a vossa presença,
né, a saudação a vocês, final a todos os queridos que aqui se uniram a nós, né? Também um abraço ao Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia, né? Que bênção, né, seu Arno? Que maravilha, seu Nelson Eberhardt, né? Deus continue guardando o senhor aí e a sua linda família, né? Todos os dias, que guarde especialmente na fé o senhor aí, seu Nelson, né, e família. Dona Iria Litic, lá de Domingos Martins, que bênção, né? Maria Ros, né? Eu também vi aqui uma saudação muito bonita, né, da Irene Schlosser. Olha, saudades também aí da senhora e dos seus, né, e de todos, né? Embora que nós vamos cultivar essa saudade toda, né, e matar essa saudade só no céu mesmo um dia, né? Todos nós juntos lá, e aí sim viveremos na plenitude tudo aquilo que ora nós já vivemos aqui, né, em muitos momentos aí. Então, também vocês estão no meu coração aí, dona Irene, né? Segue com Jesus, segue bem. Deus console e fortaleça sempre. Um dia nós vamos estar todo mundo junto no céu cantando, lá com os anjos e arcanjos e toda a companhia celeste, né? Se aqui já fizemos hora bonita, imagina lá no céu que vem pela frente. Também dona Maide Vruk, Regina Binchen, né? Valkyria Schiller, Adelar Grebin, né? Márcia Bonenberg, Clair von Millen, André Luiz Kunz, né? Sandra Bonenberg, né? Certo? Deus guarde, abençoe a todos, sigam com Jesus e sigam bem. As programações seguem todos os sábados, o culto é transmitido. Esse final de semana será com confirmação. Temos 14 jovens confirmando a fé. No outro sábado também teremos confirmação na Cristo, mais 14 jovens. Então, juntando os dois finais